No dia 11 de janeiro de 2022, a Igreja Evangélica Congregacional do Brasil comemorou seu Jubileu de Carvalho, 80 anos de fundação e existência oficial no solo brasileiro. Suas raízes remontam aos puritanos da Inglaterra, seguidores de John Wycliffe, os quais, perseguidos em seu país, passando pela Holanda, migraram a bordo da caravela Mayflower ao Novo Mundo, 102 deles, no dia 6 de setembro de 1620, tornando-se os pais peregrinos dos Estados Unidos, onde chegaram 66 dias depois, lançando neste país a semente do congregacionalismo. Mais tarde, pietistas alemães russos, seguidores do pietismo de Hermann Francke e Philipp Spener, provenientes da região de Volínia, Rússia, fugitivos do comunismo, migraram aos Estados Unidos e filiaram-se ao congregacionalismo, outros para a Argentina, onde, através do irmão Otto Geiger, mais tarde ordenado pastor, organizaram-se em comunidades e, por contatos com parentes americanos, solicitaram a vinda da Igreja Congregacional para a Argentina, o que ocorreu em 1922, já comemorando seu centenário. No sul do Brasil ocorreu também uma imigração muito forte de europeus que trouxeram sua fé e priorizaram a construção de escolas e igrejas. Em alguns lugares como linha Morengaba, Panambi, linha 27 a Juricaba, Nova Boêmia, Agudo, Atiaçu, Sarandi, Padre Gonzales, Três Passos, Cerro Largo e Marupiara, Paraíso do Sul, ocorreram insatisfações de muitas famílias com o atendimento da igreja a qual pertenciam, e muitas destas famílias desmembraram-se, fundando as comunidades evangélicas lutéricas, conhecidas como Freigemeinden, igrejas livres, pois não eram filiadas a nenhum sínodo ou convenção. Estas 7 igrejas citadas a partir do ano de 1934 começaram a filiar-se à Igreja Evangélica Congregacional da Argentina e, sob a liderança do pastor Carl Spittler, reuniram-se em linha Morengaba, interior de Panambi, Rio Grande do Sul, e fundaram no dia 11 de janeiro de 1942 a Igreja Evangélica Congregacional do Brasil. Seus presidentes ao longo destes 80 anos foram Professor Ernesto Lammers, de 1942 a 1954. Pastor Eric Witzke, 1954 a 1967. Pastor Alberto Ketzer, de 1967 a 1968. Pastor Hans Harmut Hartmann, 1968 a 1992. Pastor Alfredo Achterberg, de 1992 a 1997. Pastor Ivo Ken, de 1998 a 2003 e de 2009 a 2011. Pastor Dorival Seidel, de 2003 a 2008. Pastor Mauro Montschmidt, de 2012 a 2017. E Pastor Rogério Renner, de 2018 até hoje. Inicialmente, até o início da década de 1970, a ISB foi supervisionada por superintendentes americanos que residiam em Ijuí, Rio Grande do Sul, Pastor Richard Kner e Valério Schultz. Os primeiros estatutos foram registrados na comarca de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, sendo mais tarde renovados e registrados na comarca de Ijuí, Rio Grande do Sul, onde hoje também é sua sede. Os primeiros pastores da ISB, em sua maioria, foram professores leigos, ordenados ao ministério, dos quais citamos alguns: Gottfried Rode, Henrique Hitzel, Oswaldo Rentes, Ricardo Strauss, Frederico Stauschus, Christian Henkel, Oswaldo Hermann, Albino Wagner, Max Hoffmann, Heinz Krumboltz, Bernardo Kremer, Erwino Reich e Carl Spittler. Os primeiros pastores com formação congregacional no Instituto de Teologia da Argentina que chegaram ao Brasil no início de 1948 foram os saudosos pastores Jean Serfas e Gustavo Altmann. Depois, outros os seguiram, dos quais podemos citar Gustavo Menck, Emílio Schaeffer, Guilhermo Bos, Teodório Stricker, Reinaldo Horst, Roberto Jung e Samuel Fink.
Candidatos brasileiros sentiram o chamado e foram à Concórdia, Argentina, no Instituto de Teologia para estudar, e os que se formaram ali foram Eric Witzke, Walter Rode, Kurt Rode, Albino Wagner, Alberto Ketzer, Otto Stickel, Manfredo Krumpholz, Hans Hartmut Hartmann, Alfredo Achterberg, Edivino Assenheimer e Darcy Gerke. No concílio da IECB, em 1961, foi fundado o Instituto Bíblico Evangélico Congregacional com o propósito de preparar candidatos brasileiros para o estudo teológico pastoral na Argentina. Foram adquiridos 48 hectares de terra na linha 4 Leste Juí, Rio Grande do Sul, para a implantação de projeto que visava o seu sustento e dos seminaristas com o trabalho na lavoura. Devido a complicações documentárias e transações de idiomas em ambos os países, se criou em 1970 o curso teológico e o Instituto Bíblico foi transformado em Seminário IBSEC. A primeira turma de pastores formada em 1973 foram Edelberto Racho, Zeno Verman, Ivo Lídio Ken e Lauro Schumann. Hoje, todo o quadro de pastores da IECB recebe sua preparação teológica neste educandário elevado à Faculdade de Teologia por ocasião do seu cinquentenário em 2011. Nos primeiros anos, o atendimento pastoral nas comunidades foi realizado no lombo de cavalos ou em charretes, e as igrejas e casas pastorais eram de madeira, muito simples. Alguns obreiros usaram bicicletas, depois lambretas, motociclos, até chegarem aos atuais veículos cada vez mais modernizados e confortáveis. Hoje, a grande maioria das igrejas já disponibiliza o meio de transporte e custos aos seus pastores. Há templos majestosos e casas pastorais confortáveis, fruto e reflexo do empenho, do amor e da dedicação dos membros. Quando tudo era primitivo, os pastores mal e apenas conseguiam realizar cultos e sepultamentos devido às distâncias. Gradativamente o trabalho foi sendo diversificado. Surgiram as escolas dominicais, o trabalho com as senhoras, a UASC, que iniciou em 1950 em Padre Gonzales, Três Passos, Rio Grande do Sul, com o pastor Jan Serfas e esposa Dalita, e no ano de 1995, no primeiro congresso em Marechal Cândido Rondon, foi organizado em nível nacional o trabalho com os jovens, que teve seu início em 1968 em Padre Gonzales, Três Passos. Trabalho este que trouxe reavivamento na IECB. Foi implantado o curso para adolescentes da doutrina e está sendo executado em todas as igrejas. E o trabalho com o departamento masculino está se expandindo nas diferentes regiões da IECB. A grande maioria dos pastores trabalha com estudos bíblicos, células e grupos familiares como instrumentos de edificação espiritual. O trabalho radiofônico iniciou em Três Passos, Rio Grande do Sul, com o pastor Jan Serfas, e hoje são muitas as paróquias que mantêm programas semanais ou diários em muitas emissoras. Encontros e festas fraternais, bem como evangelizações, se realizam para fomentar a vida espiritual das igrejas. Diferentes cursos elaborados pela comissão litúrgica visam a preparação para o ritual dos ofícios. Corais, conjuntos e grupos de louvor embelezam os cultos e eventos da IECB em muitos lugares. Desde 1961, a IECB tem o seu periódico mensal, a revista O Mensageiro. A UASC anualmente publica sua revista Gotas de Orvalho e desde 2016 é publicado o devocionário diário Fonte de Vida. O momento máximo da IECB é a Assembleia Geral Ordinária, que é realizada anualmente no terceiro final de semana de outubro. Neste evento, são discutidos os assuntos concernentes a todo o seu trabalho, prestados relatórios, realizadas eleições e ordenações ministeriais, aprovado orçamento para o ano vindouro, decididas as transferências de pastores, além da celebração de datas festivas.
Em 5 de março de 1974, o saudoso pastor Gustavo Altman, acompanhado do seu então auxiliar Hélio Guido Renner, iniciou os trabalhos da Igreja Congregacional no Paraguai, que hoje tem seus estatutos locais registrados, sua própria administração, dependendo da Igreja Mãe do Brasil, apenas na questão da formação teológica de seus obreiros. São 5 pastores em 3 paróquias, realizando grande parte do trabalho ainda em idioma português, mas aos poucos também em espanhol. 8 décadas de atividade da ISB passaram. Somos hoje mais de 70 pastores e 45 paróquias no Brasil. Durante muitos anos, fomos apoiados pela Igreja Unida de Cristo dos Estados Unidos, porém há vários anos conquistamos nossa autonomia. Somos muito gratos a estes irmãos que muito nos ajudaram e contribuíram para o crescimento da mesma. Fazendo uma retrospectiva criteriosa e profunda, podemos constatar que o Senhor da Seara, em todos os tempos, usou os seus servos e suas servas para que a ISB fosse um instrumento valioso em suas mãos, construindo seu reino no meio de nós. As palavras de Paulo em 1 Coríntios 3, 7 e 9 se tornaram realidade nesta história, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o Senhor por todos que escreveram essa história e por todos que a continuam escrevendo. Que Jesus, o Senhor da Seara, o cabeça da igreja, continue usando a ISB na divulgação das boas novas do Evangelho para a salvação de almas e edificação dos crentes.